Salve galera, bem-vindo no canal do Chiquinho, você meu amigo, minha amiga. Vamos para mais um vídeo hoje, falar um pouquinho do nosso tricolor, né? Depois do vexame de ontem, lá no Allianz Parque contra o Água Santa. Mas antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, faça seu comentário, deixa o seu like, ajuda o canal do Chiquinho a crescer. Beleza? Ajuda aí, deixa seu like é muito importante. Se inscreve aí. Vamos lá, se inscreve, ajuda o canal do Chiquinho a crescer, indica o canal do Chiquinho pros amigos ali, mostra lá. Vamos crescer aí junto, beleza? Mas é isso aí, galera. Vexame, 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 vexame. Um dos maiores vexames que eu já vi o tricolor São Paulo Futebol Clube passar foi ontem. A eliminação para o Água Santa em pleno Allianz Parque. Para não ferrar, acabar com tudo no Allianz Parque. É complicado, né, galera? Para mim, um dos maiores vexames do São Paulo. Porque, Chiquinho, já teve Mirassol, Talheres. Não, para mim, o maior vexame. Jamais menosprezando o time do Água Santa, mas o time do Água Santa até um tempo atrás era time de várzea, gente. Se profissionalizou aí há pouco tempo, acho que 4 anos fazendo competições aí. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? A culpa não é do Rogério Ceni, a culpa é dos jogadores. Como ele mesmo diz na coletiva, treinamos, fizemos jogadores que não sabem executar. É sempre isso, sempre mais ou menos isso. Em outras palavras, tipo, jogadores não sabem executar. Então, para mim, foi o maior vexame. Eu vi a entrevista do técnico do Água Santa, e ele diz assim, nós olhamos, estudamos bastante. Ele falou, não fiquei contente porque o Água Santa não jogou como era para ter jogado, mas nós sabíamos que a pressão era muito grande contra o São Paulo, que a pressão era muito grande, anos sem título, sem conquista, a pressão muito grande, a cobrança muito grande, só a torcida ali junto. Nós trabalhamos muito o psicológico para mexer com o psicológico deles. Fácil mexer com o psicológico do jogador de São Paulo, fácil. Até porque, além de mexer, tecnicamente o time não é bom, o elenco não é aquelas coisas, mas o treinador acaba com qualquer um, porque o treinador nunca faz um elogio, nunca assume uma culpa, sempre é do outro, e o treinador durante a semana, a outra semana já dizia que o ponto negativo para o São Paulo era pegar o Água Santa. Aí já acabou com tudo. Então é isso aí. Então, para mim, foi o maior vexame. E esse vexame eu atribuo ao quem? Eu vou pôr culpa nos jogadores, lógico, porque são eles vestem camisa, entram em campo, amarelaram, pipocaram, uns perna de pau, perna de rato. Mas, ao mesmo tempo, eu ponho a maior culpa no entregador de colete. Entregador de colete. Desde 2021 eu venho falando nos meus vídeos, no pós-jogo, no pré-jogo, no Reate, lá no Vitor Hugo Reate. Eu venho dizendo, o Rogério Ceni é péssimo treinador, é entregador de colete, ele é ruim, o time não tem padrão, o time não tem um esquema tático. E foi aí. Cada dia que passa vai se comprovando, só que parte da torcida está apoiando, que eu acho que estão colocando o ídolo Rogério Ceni acima de tudo, acima de qualquer instituição, São Paulo, de tudo. E uma diretoria covarde. Covarde. E aí você começa a ver os bastidores, você vai falar, a situação é difícil. Você vê o jogo de ontem, você vê um São Paulo que não tem um articulador, um homem de criação, e aí você vê uma declaração, pode ir lá, São Paulo Neto, você vai ver uma declaração do Luciano, que o Luciano diz após a eliminação ontem, eu estou tentando a me adaptar nessa função, como segundo, porque eu sou segundo atacante. Porque quando o São Paulo, o Diniz pediu a contratação do Luciano, o Luciano jogava ao lado de Brenner como atacante, e se deu muito bem. Só que com o Rogério Ceni ele veio para trás, e ele está sendo o homem, ele que vem buscar. Então ele fala que ele gosta de fazer a flutuação, mas sem ter a obrigação de ser o homem de criação. E para o Rogério Ceni ele tem que ser esse homem de criação. Então ele fala que ele está se adaptando, está tentando se adaptar para dar certo. Mas isso é outro caso. Então vê,
Senhor Galopo, que é o homem de meio de campo, está se adaptando a ser atacante, porque é o que o Rogério quer. Porque se ele não jogar como atacante, no lugar do Caleri, ele vai para o banco. Porque ele só jogou esses tempos porque o Caleri está machucado ou porque o David não estava jogando, estava machucado. Senão o Galopo estaria no banco de reserva e só ia entrar em alguns minutos, como foi em vários jogos. É que ele entrou e começou a fazer gol e foi cobrando o Rogério Ceni. A torcida lá fora foi cobrando. Aí você vê as declarações do senhor Rogério Ceni e vê o Rogério Ceni dar uma declaração sobre Marcos Paulo. E ele diz assim que o Marcos Paulo está treinando tecnicamente muito bem, mas a sua intensidade é muito abaixo daquilo que ele quer. E que ontem ele estava no banco e poderia até ser aproveitado, mas devido à intensidade do jogo ele preferiu procurar outros. E aí uma postagem do senhor Marco Paulo com a camisa do São Paulo está escrito assim, ó: hipocrisia e simpatia, junção venenosa. Aí você vê Gabriel Neves, que o ano passado arrebentou, foi um dos melhores do São Paulo, se machucou, quando volta, não tem mais oportunidade, se torna o quarto reserva com o senhor Rogério Ceni. E aí hoje vendo, eu vejo o seu Nicola dizendo no seu canal que uma fonte de lá de dentro diz que o clima com o Rogério Ceni está péssimo. O clima está péssimo, só que ele não sabe se vai ter diretoria, vai ser tão peituda de mandar o Rogério Ceni embora pelo tamanho do ídolo que é o Rogério Ceni. Porque, na verdade, o clima é tão ruim que o seu relacionamento com alguns jogadores, parte da diretoria e parte de alguns funcionários é péssimo. E aí eu pergunto, vale a pena continuar com o senhor Rogério Ceni? Sendo que você começa a ver que as coisas estão dando errado a cada dia que passa. E um time que não tem um pingo de padrão. Um time que não tem esquema tático. Um São Paulo que não apresenta um bom futebol. 102 jogos à frente do São Paulo, 1 ano e meio. E o São Paulo não apresenta sequer 10 jogos bem nesses 1 ano e meio. Na frente do São Paulo no comando. Em 2022, com outro elenco, aí dispensa jogador, contrata o jogador, pedido do Rogério Ceni. E aí a gente vê André Anderson, o André Anderson está machucado, beleza, mas quando não está, você vê a declaração do Rogério Ceni dizendo assim, que ele não tinha ainda se adequado ao estilo do Rogério Ceni e que ele precisava aprender a marcar. Aí você vê a declaração desse próprio, falando sobre o próprio Marcos Paulo, que ontem colocou aí essa postagem. Ele é um bom camisa 10, vibrador, mas precisa marcar, ele precisa ficar bem fisicamente para a marcação. Aí você vê o jogo de ontem, ele entra com o Luan, com o Nestor, mas daqui a pouco ele vai tirar o Luan, coloca Mendes. Aí daqui a pouco ele vai lá e tira outro, coloca Pablo Maia, aí só para marcar, e quando você vê não tem ninguém no ataque, não tem mais atacante. Você vê Rogério Ceni pegando o Alisson, que voltou há pouco tempo e é titular. Jogadores que estão no banco não tem um pingo de oportunidade. Se vai ser bom ou não, se vai dar resultado ou não, a gente não sabe. Mas não tem oportunidades, não tem a mínima chance. Aí você vê Galopo se machucando, ele vai e coloca Elis, depois diz que o Elis não tinha condições, mas colocou, depois tira. Quando tira, não coloca ninguém no ataque, no lugar, coloca volante. Eu não entendo isso. E aí eu falo, será que vai valer a pena, depois de um vexame desse, depois de tudo que vem acontecendo contra o Del Valle, na Copa do Brasil passada, no Campeonato Paulista passado, você dá chance agora, nesse vexame de perder o Água Santa, você acha que vale a pena correr o risco de continuar esse projeto com o senhor Rogério Ceni no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Sul-Americana agora? Fica essa pergunta, essa indignação. Você olhando o São Paulo jogar ontem, o goleiro só fez uma defesa. Gente, é o Água Santa o adversário. O goleiro só fez uma defesa. Você acha que vale a pena? Daqui a pouco o Rogério vai começar a falar, como sempre fala, eu preciso de reforço, eu preciso de reforço. Hein? E aí torcida abraça e diz assim, tem um monte de machucado. Boa parte dos machucados não jogam, não jogaria nesse time.
Caio não ia jogar, Moreira não ia jogar, Igor Vinícius, Rafinha não ia fazer a mínima diferença, porque não sabe cruzar, Rafinha não passa no meio de campo. Né? O único que poderia fazer diferença é Arboleda e Caleri. Mas Caleri, coitado, ia ficar morrendo lá de lutar, porque não chega uma bola. Esse é o time do São Paulo de 2022, treinado pelo Rogério Ceni, o mesmo esquema com outros jogadores, e agora com não jogadores novos, é o mesmo esquema, não muda nada. E aí eu pergunto para vocês, vale a pena? Só que aí, o vexame de ontem, até agora não apareceu ninguém para falar nada. Não aparece um diretor, não aparece presidente blogueirinho, não aparece Muricy Ramalho, que até outro dia atrás deu entrevista dizendo que o trabalho é excelente nos treinos, né? Porque dentro de campo é uma merda, um futebol horrível, que é um trabalho bom, que trabalho bom, viu? Ai, nós chegamos em 2 finais, vexame. Ai, nós chegamos até a quarta de finais paulista, vexame. É só isso. Isso é São Paulo, gente. Nós estamos se apequenando e se acostumando. Ai, chegamos, perdemos, fazer o quê? Ai, o time... Me perguntaram agora há pouco, estava conversando com a rapaziada do Rivalidade. Salve, salve todos eles, Renan, Gustavo, Gabriel, tudo. E o Gustavo me perguntou, Chiquinho, por quem? Eu falei, cara, não sei. Dorival Júnior, vai atrás de alguém, mas põe um cara grande, com pulso, mas um cara que mostre diferença dentro de campo que precisa. Porque se continuar com o Rogério vai ser a mesma coisa. Afinal de contas, são 102 jogos e você não consegue ver nada. É sempre a mesma desculpa. Então, aí eu fico indignado. Eu estou querendo perguntar. Dá continuidade para o Rogério, saiba que o São Paulo já corre o risco de ficar fora da Copa do Brasil de 2024. Sério, Chiquinho, é? Porque no regulamento da CBF agora, o São Paulo não entra mais pela Copa do Brasil, pelo Campeonato Paulista, porque não chegou na colocação que tinha que chegar. Então ele só tem chance através sendo campeão da Copa do Brasil ou sendo campeão da Copa Paulista, que é no segundo semestre. São Paulo não participa. Ou se classificando pelo brasileiro, chegando à colocação para a Sul-Americana. Com o futebol que São Paulo está apresentando, o Campeonato Brasileiro, se bobear, nós estamos brigando de mais uma vez para não cair, porque o São Paulo não mostra um bom futebol. Então essa é a minha indignação. Depois do vexame de ontem. E hoje eu vejo que nada aconteceu, como se nada. Sabe por quê? Porque Dr. Casares, Belmonte, senhor Rogério Ceni, ninguém não tá nem aí para a torcida. Tá nem aí, ó. Ninguém tá nem aí, tá pouco ligando para a torcida. Eu poderia dizer sem medo, essa torcida não merece o time que o São Paulo tem. Mas ao mesmo tempo eu digo, a instituição São Paulo não merece a torcida que tem. Não merece essa torcida que lota estádio, que está apoiando já há anos, que está empurrando esse time há anos, que todo mundo, a mídia diz São Paulo só não caiu para a Série B ainda por causa dessa torcida. Só que parece que não faz diferença nenhuma. Nenhuma. Só que também eu não posso deixar de dizer que alguns parte do torcedor apoia Rogério Ceni, coloca Rogério Ceni acima de qualquer coisa, de maior que a instituição de São Paulo, só pode ser. Aí vê alguns jogadores como o Nestor, que acerta um passe ou faz uma jogada em 90 minutos, é o De Bruyne. Aí o outro que levanta, briga com o juiz, peita o jogador, o outro jogador adversário que não está jogando nada, a torcida aplaude. É isso aí. Então nós estamos indo barco abaixo, se continuar do jeito que está. Então fica essa indignação e essa pergunta para você. Será que vale a pena, mano? Depois que você viu ontem? Galera, São Paulo era para ter perdido uns 3-0 de São Bernardo. Perdeu só de 1-0. São Paulo ontem, São Paulo quando pegou um time mais ajustadinho, não conseguiu jogar. Não se iluda não. Campeonato Brasileiro está chegando e a coisa vai ficar feia se continuar. E não adianta ficar contratando. Não adianta só contratar, porque você contrata, precisa ver se ele vai jogar. Eu fico com a pergunta para você, torcedor, e eu encerro aqui. Pergunta. Tava burburinhos, comentários, rede social, que o Casares já estava quase fechando com um Pato, Alexandre Pato.
E aí que parte da torcida sim e não, só que o Rogério Ceni diz assim que não quer porque ele não se enquadra no esquema do Rogério. Que esquema? Que esquema, Rogério? Que esquema? Quem se enquadra no seu esquema é David. Quem se enquadra no seu esquema é Nestor. Quem se enquadra no seu esquema é Pablo Maia. É isso aí. Porque eu não consigo ver nada de diferente. Não vejo nada de diferente nesse esquema que você fala, que não dá resultado em nada, só vexame, vexame, vexame. Beleza? Valeu, galera. Até o próximo vídeo aí. Logo mais a gente traz algumas novidades. Espero que eu volte dizendo que o Rogério Ceni foi demitido. Ele pediu as contas. Não vejo a hora que isso aconteça. Beleza? Lembrando, se inscreve no canal, deixa seu comentário, seu like, ativa o sininho, beleza? Ajuda o canal de Chiquinho a crescer e nos segue lá, @Chiquinho Tricolor lá no Instagram, beleza? Valeu, tamo junto, até mais.